Eu quero começar fazendo um exercício aqui de mental, né? Falando sobre opostos, fazendo algumas perguntas para vocês, porque isso faz parte da minha estratégia para trazer para vocês o entendimento desse tema tão importante que eu vou falar hoje. Qual é o contrário de frio? Quente. Fala bem forte, gente. Qual é o contrário de bem? O contrário de bonito? O contrário de fé? Incredulidade. Vocês caíram na minha pegadinha. Na verdade, gente, é óbvio que a antítese da fé, num certo sentido, é a incredulidade. Mas eu quero dizer para vocês, quantos aqui têm fé? Na vida do crente, o contrário de fé não é necessariamente incredulidade, porque todos vocês têm fé. O contrário de fé, muitas vezes, é o medo. Isso aconteceu, eu estava refletindo muito sobre isso essa semana. Isso aconteceu como resultado, em primeiro lugar, da incredulidade. Quando Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, e eles cometeram o pecado de aceitar a proposta da serpente e desobedecer a Deus, o resultado foi o medo. Porque enquanto eles estavam debaixo da obediência, a glória de Deus os revestia. E era a glória de Deus que impedia que eles tivessem medo. Eles não conheciam essa sensação. Mas no momento em que eles pecaram, a glória de Deus saiu. E quando a glória de Deus saiu, veio a culpa e em seguida o medo. Quando Deus vem e procura o homem no jardim, ele se esconde. E Deus fala: mas por que você se escondeu? E ele diz: porque eu ouvi a sua voz e tive medo. Então eu quero dizer, queridos, que o medo é uma sensação que é resultado da ausência da glória de Deus na vida das pessoas. Isso faz parte da natureza humana decaída. E muitas pessoas enfrentam o medo, vivem com medo. Com medo do futuro, com medo de quebrar, com medo da solidão, com medo de ficar doente, com medo da morte. Crentes sinceros, que vivem com medo. Isso não significa que eles não tenham fé. Isso significa que o medo está se opondo a eles. Dentro desta série que eu estou pregando, Supere Tudo, a mensagem de hoje é: vença o medo ou supere o medo com a fé. Então eu quero aqui hoje trazer 5 verdades que são fundamentais para que você vença definitivamente o medo na sua vida. Para que você não ande com medo, que não viva com medo. E o antídoto para o medo, portanto, é a fé. Quantos estão abertos para Deus falar com você nessa manhã? A primeira verdade que eu quero trazer a vocês é o que é a fé à luz das Escrituras. Porque se a fé é o antídoto para o medo, se nós vamos vencer o medo com a fé, nós precisamos saber exatamente que fé é essa que a Bíblia fala. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a fé é mais do que simplesmente acreditar. Verdade ou não? Quantos de vocês acreditam? Agora, sinceramente, quantos de vocês têm medos? Então, fé é mais do que acreditar. Tiago 2, versículo 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem, e tremem. Fé não é só acreditar, gente. Os demônios acreditam. Fé é mais do que acreditar. Fé, diga assim, fé é acreditar mais a confiança. Entenderam a diferença?
Você acredita, mas você se entrega. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é descansar na pessoa de Deus e na sua palavra. Deus falou, então não importa se eu sinto, não importa se eu enxergo, não importa se a minha razão diz diferente, porque eu não estou me entregando por causa dos meus sentimentos, por causa da minha razão. Eu estou me entregando porque eu confio na fidelidade de Deus. Amém? Então, num certo sentido, esse texto de Hebreus 11, versículo 1, fé é a confiança no presente. Diga, fé é a confiança no presente de uma realidade no futuro. Eu creio agora que Deus estará comigo no meu futuro. Amém? Então fé não é só acreditar, é confiar, é descansar, é entregar. Então é pela fé que nós nos movemos para frente, mesmo quando nós não vemos a linha de chegada. Isso é muito importante, porque nós vivemos, ainda que sejamos seres espirituais, nós temos um corpo que tem sentidos, e muitas vezes sentidos são contrários à verdade da palavra de Deus. Nós temos uma razão que nos faz interpretar a realidade, as circunstâncias. E quando os nossos sentidos, quando nós recebemos inputs de fora de nós, da realidade, que são contrários à palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos com um dilema. E nesse momento é que nós temos que apresentar o antídoto da fé, que é mais do que acreditar, é confiar. Gente, por que eu creio que o meu futuro será um futuro abençoado, um futuro de vitória? Não porque eu sou capaz, mas porque Ele é capaz. Diga assim: meu futuro está garantido, não porque eu seja capaz, mas porque Ele é capaz. Diga, não porque eu seja fiel todo o tempo, mas porque Ele é fiel às suas promessas. Gente, vamos combinar. Mesmo as pessoas que são mais firmes, mais fiéis a Deus, há momentos em que você escorrega, sim ou não? Você duvida, você age na carne, você age por impulso. Quantas vezes a gente entorna o caldo por conta de, naquele momento, talvez você não está vivendo em plena confiança. Agora, se nós dependemos da nossa perfeição acertar todas as vezes, o final dessa história vai ser muito ruim. Nós não cremos e confiamos porque somos constantes. Porque a verdade é que nós muitas vezes somos inconstantes, mas porque Deus é constante. Diga assim: Deus é imutável. Diga, ainda que eu seja infiel, Ele é fiel. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode, a Bíblia diz, existir variação ou sombra de mudança. Martin Luther King Jr., ele expressou diante das lutas que ele tinha, dos alvos, dos sonhos que ele tinha. Às vezes ele olhava para o lado e falava: não vai acontecer. Só que ele expressou a sua necessidade por confiar em Deus, quando ele diz: a fé é subir o primeiro degrau, mesmo quando você não enxerga a escada inteira. Amém ou não? Então diga assim: fé, à luz da Bíblia, é acreditar, mas confiar. Queridos, Deus é fiel, Deus é imutável. Não existe um Deus que hoje vai acordar e vai dizer: olha, eu pensava isso dele, mas agora eu vou mudar. Deus é imutável, nós somos mutáveis. Por isso que eu amo a palavra arrependimento no Velho Testamento. No hebraico, a palavra arrependimento, teshuvá, significa voltar para o caminho. A
palavra shuv, que é da mesma raiz e às vezes é traduzida por arrependimento, é de novo. Então declara assim: mesmo quando eu me desvio, arrependimento é voltar para a palavra, é fazer de novo. Por quê? Porque Deus não mudou, o seu plano não mudou, a sua promessa não mudou. Agora, quando você confia em Deus, você entrega tudo para Ele, porque Ele é imutável. E as suas promessas permanecem imutáveis. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A segunda verdade que a gente tem que entender é que a fé é como um escudo, gente. A fé é uma arma de defesa contra o medo. Existem medos que são naturais na nossa vida e até saudáveis. Por exemplo, eu morro de medo de altura. Tem gente que não tem medo de altura. Vocês já viram aqueles indivíduos que sobem em antena de 400 metros de altura? Aí fala, morreu. Lógico. Camarada que sobe numa antena de 400 metros só para ter adrenalina, o que ele está correndo? Risco de morte. Esse medo me protege. Eu tenho medo de leão. Você entra numa jaula de um leão, tem gente que é doido e pula dentro. Já vi isso na internet, o camarada pula lá dentro da jaula do leão, e os leões ficam até assim. Um olha para a cara do outro e fala assim, está patso, né? Não acredito que ele pulou aqui dentro. Deve ter uma pegadinha aí. Então existem medos que são normais, mas existem medos que são irracionais e até espirituais. E esses medos são paralisantes. O indivíduo que anda com medo, ele não faz nada. Ele não avança, ele não abre um negócio porque tem medo de quebrar. Ele não se desafia em nada porque ele acha que não vai conseguir. Então este não é um chamado de Deus para você, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de ousadia, de moderação. Amém ou não? Glória a Deus. Então, a fé, ela funciona como um escudo. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo está falando da armadura do crente. E aí ele cita o escudo da fé, quando ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O maligno aqui é o diabo mesmo. Na verdade, o apóstolo Paulo está usando a metáfora da armadura do soldado romano. O soldado romano, gente, ele era altamente treinado. Era o exército mais poderoso da terra. Eles eram tão confiantes que toda a armadura acontecia na frente deles. Eles não tinham nada protegendo as costas. Simplesmente porque não havia possibilidade deles recuarem ou fugirem. Agora, lutar contra um exército tão poderoso e tão bem treinado, os inimigos que eram conquistados pelos romanos, eles tinham que ter armas que eles pudessem ferir os romanos de longe. Porque eles sabiam que no momento que eles entrassem em guerra corpórea, eles iam perder. Então, frequentemente eles usavam flechas embevecidas em veneno, de maneira que bastava uma ferimentazinha e o camarada morria. Outras vezes, eles embeveciam a ponta da flecha em betume e botavam fogo. E atiravam aquelas milhares de flechas para atingir os soldados romanos. Então os romanos, quando iam para a batalha, eles tinham um escudo que praticamente protegia o corpo inteiro, gente. Eu fiz uma pesquisa, ele tinha 1,30 m de altura, 80 centímetros de largura. Ele era feito de madeira, revestido em couro, reforçado por ferro. E eles, quando iam enfrentar esses exércitos que lançavam flechas, pegando fogo, eles ainda molhavam o escudo. Então, quando as flechas atingiam os escudos, elas não faziam nada. Simplesmente elas se apagavam por conta daquele couro embevecido em água, impenetrável, que protegia
o soldado romano. E essa é a metáfora que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está querendo dizer para nós, gente, é que na sua vida, Satanás sempre vai te atacar. Sempre vai te atacar. Está falando que nós devemos ter o escudo da fé para que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E saiba de uma coisa, o diabo não joga limpo. Ele não vai te avisar quando ele vai atacar. O ataque vem quando você não espera. Vem de quem você não espera. Vem na hora que você não espera. Então, não é uma coisa que você vai para a guerra dizendo, não, está tudo bem. Se o ataque acontecer, aí eu pego o escudo da fé. Não. O soldado ele tinha que estar todo o tempo. Porque quando os dardos vêm, a única coisa que eles tinham de tempo é ver o que estava chegando, era se proteger atrás do escudo. Então, a fé é assim, irmãos. Ela faz com que nós sejamos protegidos dos medos que Satanás infere na nossa vida, lança na nossa vida através de circunstâncias. A Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. Você sabe que o rugido do leão é ouvido a 8 quilômetros de distância. E os animais estremecem com o rugido de um leão. Então é isso que acontece. Muitas vezes Satanás, ele ruge. Então há uma notícia ruim, uma notícia, um diagnóstico de um câncer de grau 3, grau 4, um diagnóstico, um prognóstico ruim de morte, muitas vezes um problema financeiro na sua empresa, muitas vezes um problema de uma mulher que chega para o marido e fala, eu vou te abandonar, ou o marido que deixa a casa, e nós somos seres humanos e ficamos amedrontados. Mas eu quero te dizer que Deus tem para você o escudo da fé, para que você apague os dardos inflamados do maligno. Amém, igreja? Toma posse em nome de Jesus. Portanto, coloque o escudo da fé, que é mais do que crer, é crer mais confiar. A terceira verdade que nós precisamos entender é que a fé que vence o medo, ela não é um ato fortuito, ela é uma jornada de uma vida inteira. Você precisa andar por fé todos os dias da sua vida. Porque, queridos, a nossa vida ela não é semelhante a uma corrida de 100 metros ou de 200 metros. A Bíblia frequentemente compara a nossa vida com uma maratona, uma corrida longa. Então, quando você decide crer, você tem que crer para a vida inteira. Não é só um momento de fé, não é um ato de fé, um rompante de fé. De nada adianta esses rompantes de fé. Há muitas pessoas inconstantes que nunca superam nada. Estão sempre retrocedendo. Toda hora Satanás se levanta, toda hora Satanás vem sobre elas e elas sempre recuam. Então é um indivíduo inconstante, como diz a palavra de Deus. Aquele que duvida é como a onda do mar que é lançada de um lado para o outro pelo vento. Homem inconstante em todos os seus caminhos. A fé, queridos, não tem nada a ver com sentimento. Eu decido, é uma decisão. Deus é fiel, eu sou fraco, Deus é forte, eu não sei a resposta, Deus conhece todas as coisas, então eu entrego a minha vida a Ele, confio nele e tudo Ele fará. Amém ou não? A vida inteira, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as decisões. A fé não é uma decisão baseada em sentimentos, mas no caráter e na fidelidade de Deus e da sua palavra. Então o que nos leva a uma vida de coragem, uma vida que vence o medo, é quando entendemos que a fé precisa fazer parte da nossa vida como uma jornada. E eu quero ler um texto que eu amo, muitas vezes eu o cito, é porque ele é extraordinário. Provérbios 3, 5, 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em
todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quantos aqui creem que essa é uma promessa de Deus? Ora, vejam o que o texto está dizendo. Lembra que eu disse que fé é acreditar, mas confiar? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes. Estribo é aquela parte da sela em que você coloca o pé e fica firme. Então não tenha firmeza no teu próprio entendimento, nas suas razões, na lógica deste mundo, porque isto não é seguro. Mas confia no Senhor de todo o teu coração, esteja estribado, esteja seguro, não no seu entendimento, mas em Deus, na sua palavra. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Está vendo? Está falando de vida, está falando de uma jornada, está falando da tua vida profissional, está falando da tua vida espiritual, está falando das suas lutas contra o diabo, está falando das suas conquistas que Deus te lança para você conquistar. Está falando de tudo, todos os momentos, quando você levanta, quando você deita. Mas veja que o texto começa dizendo: confia no Senhor. Repita comigo, diga: no Senhor. Queridos, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Nem sempre eu acertei com Deus, mas Ele nunca errou comigo. Nem sempre eu acreditei, mas Ele sempre esteve ao meu lado. Nem sempre eu fui fiel à sua palavra, mas Ele sempre permaneceu fiel. Nem sempre eu criei, mas Ele nunca deixou de ser confiável. Quando eu olho para o passado, eu tenho tantas experiências, mas tantas experiências da fidelidade de Deus. Eu tenho tantas experiências, e queridos, eu quero dizer para você por que a fé é uma jornada. Eu jamais corri uma maratona e jamais correrei. Prometo para vocês, dou a minha palavra, jamais correrei uma maratona. Mas eu tenho muitos amigos que correm. Então, como eu gosto muito de esporte, eu acompanho o processo. Para você correr uma maratona, não adianta você dizer assim: vou correr uma maratona e chega no dia e vai. Você se arrebenta. Porque o corpo humano, ele não aguenta correr 42 quilômetros assim. O primeiro indivíduo que correu a maratona, ele teve que correr para avisar que eles tinham vencido a guerra. O cara caiu morto. Você tem que treinar, você tem que se preparar. E como é que você se prepara? Com uma boa alimentação, com exercício físico diário. Às vezes você faz treinos mais curtos, outros mais longos. E quando vai chegando perto do dia da prova, você começa a fazer provas de 30 quilômetros. Por quê? Porque o seu corpo vai ter sensações nessas provas mais longas que você vai ter de novo no dia da corrida. Só que quando você faz aquele treino, quando chega no dia da corrida, você sente aquilo, você fala: mas se eu permanecer um pouco mais, eu vou conseguir. E é exatamente isso que acontece. Sabe, queridos, confiar no Senhor não é uma coisa que você fala assim: pronto, vou confiar no Senhor e para o resto da vida vai dar certo. Não. Porque vai aparecer situações em que você vai temer. Vai aparecer circunstâncias que parece que não vai ter jeito, que vai dar errado. E é nessa hora que você tem que treinar confiar. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém ou não? Você tem que se preparar ao longo da vida nos pequenos desafios, para que cheguem os grandes desafios e a glória de Deus possa estar sobre a sua vida. Amém ou não? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Mas assim como treinar para uma maratona é uma decisão, uma jornada de fé e de confiança também é uma decisão. Não vou temer, repita comigo: não vou temer, vou confiar. Salmo 42, versículo 5, Davi diz para si mesmo: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então vejam, é o próprio salmista, um homem cheio de Deus, dizendo que ele está abatido, que ele está com medo. Mas ele diz: minha alma, meu intelecto, minha razão, por que você está assim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei.
Você resiste ao medo, amém? Então é uma decisão, requer treinamento. Se você estiver vivendo um momento de prova agora, você pode arregar, você pode afinar, você pode lançar a sua fé em pessoas, em circunstâncias, ou você pode dizer: Deus, eu vou confiar em Ti. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele os nossos fardos, as nossas tribulações, porque Ele tem cuidado de nós. Requer preparo, requer teste. Pessoas que correm a maratona treinam muito. Pessoas que andam por fé treinam muito. São treinados e continuam indo, e continuam caminhando, e desta maneira a sua vida vai se tornando preparada para enfrentar os desafios pela fé. Você vê um novo convertido, ele está cheio de gás, cheio de paixão, mas basta uma prova desse tamanho para o cara duvidar. Eu me lembro, eu me converti, gente, eu fui aquele indivíduo, eu sempre fui muito passional, né? Eu fiz de tudo que tinha de errado antes de me converter, mas quando eu me converti, não teve eu não fui mornando, dando uma mornada até ficar quente. Não, eu me converti, no dia que eu me converti, eu falei: acabou aquela vida, a partir de agora eu sou crente, eu vou viver para Jesus. Foi de uma vez. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu estava apaixonado por Deus, por Jesus, mas eu não sabia o quanto a vida cristã era difícil para andar por mim mesmo. Eu tive que tomar muitas vezes decisão de crer e não duvidar. Quando vem as decepções, quando vem as lutas, eu continuei decidindo viver para Ele. Se você perguntar: você ainda é apaixonado por Jesus? Eu sou muito mais apaixonado por Jesus hoje. Mas eu te digo uma coisa: hoje a fé em Deus está entranhada em mim. Está no meio das minhas fibras, está no meu sangue, está no meu DNA. Eu não consigo duvidar da existência de Deus e do amor dEle pela minha vida. Mas não foi sempre assim. Por quê? Porque a gente, olha, durante muitos anos, gente, eu ficava dando desculpas. Porque assim, eu me converti, eu virei crente para valer mesmo. Só que o meu relacionamento bom era com Jesus. Jesus entende tudo que eu passo, Ele é meu irmão mais velho, com Ele eu falava. Com Deus era aquela coisa, né? Olha que Pai tremendo, que todo poderoso. Mas eu não tinha um relacionamento com Ele como um pai. Aí eu falava: não, mas isso é porque eu não tive um bom relacionamento com o meu pai. Então estou projetando em Deus a lacuna que eu tinha. Parte disso é verdade. Mas na verdade, querido, sabe o que aconteceu? Era a glória de Deus que tinha sido retirada. Porque mesmo que eu fosse crente, obediente à palavra, estudava a Bíblia, pregava, via Deus me usar, lá no fundo estava faltando Deus me encher da sua glória. E quando Deus me encheu da sua glória, eu descobri que Ele é o meu Pai e que Ele cuida de mim. Então hoje, todos os dias da minha vida, queridos, eu sinto a presença de Deus. Eu leio a palavra de Deus, eu sou impactado por ela, está nas minhas entranhas. Eu fui bem treinado a confiar em Deus ao longo de todos esses anos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: decida confiar, mas saiba que treino é treino e jogo é jogo. Vai chegar a hora de você ter que enfrentar as suas lutas. E ao invés de você ficar: ai Deus, por que eu estou passando por isso? Diga: Senhor, obrigado, porque agora é a hora da luta. Deixa eu botar aqui o meu escudo da fé, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. E eu vou passar por essa prova e vou ser mais do que vencedor. Porque esta é a tua promessa, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Quem decide andar por fé, constrói um corolário de lembranças de como Deus é bom, de como Ele é fiel, de como Ele é poderoso. Irmãos, até hoje, às vezes eu fico com a Lília, a gente quando vai viajar, fica contando as coisas que Deus fez. É tanta experiência, é tanta
experiência que fala da fidelidade de Deus, de como Ele me livrou de coisas que eu jamais imaginei. Mas o texto diz que para você de fato confiar no Senhor, tem que ser de todo o coração. Não existe mais ou menos fé. Não existe mais ou menos confiança. Quem confia mais ou menos, teme, duvida. É tudo. Isso significa que você tem que entregar tudo para Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, nos bons, nos ruins, nos difíceis, nos fáceis, nas vitórias, nas derrotas. E Ele endireitará. Diga aí, Ele endireitará as minhas veredas. Põe no pessoal aí. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração, em todos os momentos, em todos os teus caminhos. Confiar não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nós queremos enxergar o caminho que vamos trilhar. Muitas vezes queremos adequar a verdade de Deus às nossas razões, ao nosso sentido, à nossa lógica. Sabe, eu gosto muito de uma expressão de Mark Batterson, que diz assim: a fé não é lógica. Diga, a fé não é lógica. A fé não é ilógica. A fé é teológica. Vamos repetir? Diga, a fé não é lógica, não é ilógica, é teológica. Bom, a palavra lógica vem do grego logos, que significa não só palavra, mas arrazoar. É razão. A lógica é a razão. Por que a fé não é lógica? Porque a fé, ela transcende a razão. Mas a fé não é ilógica, porque se você tem fé, não significa que você seja louco. A fé é teológica, porque Theos é o nome de Deus. Isso significa que a fé, ela mantém a sua razão, mas ela é sobrepujada pela presença e pela glória de Deus e por sua palavra. É por isso que você pode ser altamente lógico e ainda passar pelas tribulações e olhar para o lado, não ter um sinal aparente de que você vai ter vitória. E lá no fundo você sabe que porque Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, se Deus é por nós. Diga mais forte, se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém. A fé é teológica, é Deus entrando na minha mente, é mudando a minha sorte, é mudando a minha maneira de enxergar a realidade. Então, queridos, a nossa fé, ela só se tornará um verdadeiro escudo para apagar os dardos de medo do diabo, se ela se tornar parte da nossa história, uma jornada de fé. Eu quero citar aqui para vocês a vida de alguns heróis, ou pelo menos os feitos dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. Eles foram crentes que arriscaram tudo. Eles foram crentes que quebraram os moldes da sociedade. Foram crentes que sacudiram o sistema. Sobretudo, foram andarilhos da fé. E a sua fé é que determinou a sua jornada. Amém? E eram pessoas comuns. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a todas as nossas tentações. E ainda assim, ele orou e ficou sem chover 3 anos e meio. A fé é um portal para o sobrenatural. Se você crescer em fé, e lembra, a fé é um treinamento, você vai ficando cada vez mais crente, cada vez mais fé, vai vencendo uma etapa, vai subindo de nível, vai chegar uma hora que você vai pôr a mão sobre o morto, ele vai ressuscitar. Vai chegar uma hora que você não terá nenhuma saída na tua vida e você vai experimentar a vitória do sobrenatural, porque Deus vai entrar na tua história e
a sua equação vai ser eu e Deus, somos maioria, em nome de Jesus. Então, querido, é a fé que nos capacita a fazer sacrifícios, que nos capacita a andar com Deus. A fé capacita a construir uma arca quando nunca havia chovido. A fé nos capacita a começar uma jornada sem saber qual era o destino, como Abraão, o pai da fé. Deus falou, vai. Ele disse, para onde? Não te interessa. Como assim? Vá. Tá bom, Senhor, vamos indo. Eu te mostro o que eu quiser. Vai. E ele foi. E por isso experimentou os milagres, e por isso que Deus o abençoou, o enriqueceu, deu a ele um nome conhecido por todas as terras, por todas as grandes religiões, porque ele creu. Agora não foi uma fezinha assim, um milagre aconteceu. Quando Deus prometeu que ele teria um filho, ele tinha 75 anos. Demorou 25 anos, irmãos. Quem está disposto a esperar 25 anos que Deus cumpra a sua palavra? Ninguém. Eu vou perguntar de novo. Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Porque quem determina o tempo é Deus, não é você. Agora, você acha que a vida de Abraão, esses 25 anos, foi horrorosa? Não, irmão. Foi de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Só faltava aquele cumprimento da promessa que ainda não tinha se cumprido. Mas quando chegou o tempo de Deus, Deus mesmo apareceu para ele e falou, agora daqui um ano, você vai estar apresentando um filho. Então Deus está dizendo para você, querido. Você fica olhando para as pessoas que têm fé e fala, puxa, como eu queria ser como ele. Você quer ser como aqueles que creem muito? Então dê o primeiro passo, dê o segundo passo, dê o terceiro passo. É uma jornada de fé. A quarta verdade que eu quero dizer para vocês sobre fé é que a fé impressiona Deus. Eu fico imaginando, vocês acham que Deus se impressiona por um coral bonito assim? Não, gente. Isso aqui perto dos anjos não dá nem para comentar. Você já imaginou os anjos cantando? Então, às vezes eu fico vendo assim aqueles cantores que se acham, eu falo, meu filhinho, Senhor, abre os ouvidos dele para que ele ouça o cântico dos anjos. Na hora o camarada fala, acho que eu nunca mais vou cantar na vida. Sabe o que impressiona Deus? Impressiona Deus a fé. Ou a falta de fé. Ontem eu estava fazendo um podcast, com o Peter Matt, que é o pastor líder de louvor lá da igreja Bethel. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas eu falei, puxa, isso é sensacional. Ele falou assim, o louvor que nós prestamos aqui na terra, nós nunca mais vamos poder prestar nos céus. Porque aqui, quando você louva e adora a Deus, é no meio de luta, de tentação, de incredulidade, do diabo, de circunstâncias adversas. Então, quando um camarada diz, eu vou adorar Jesus, e eu vou dar a ele a honra e a glória que ele merece, ele nunca mais vai ter essa oportunidade no céu, porque lá é a glória toda ao redor. Amém ou não? Então esse é o tempo de você ser um homem de fé, uma mulher de fé, meu irmão, e glorificar a Jesus. Com a tua fé, com a tua vida, com a tua experiência, com o teu testemunho. Eu quero mostrar uma evidência teológica para essa afirmação de que a fé impressiona a Deus. E depois, duas evidências experimentais dos evangelhos. A evidência teológica para essa verdade está lá em Hebreus 11:6. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está dizendo que se você não crê nisso, não importa o que você faça, é impossível agradar a Deus. O que Deus quer é que você confie nele. Porque importa que os que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você conhece gente que trabalha muito? Aquele indivíduo que trabalha
16 horas por dia. Por que ele faz isso? Porque ele crê que vale a pena, que no final do trabalho vem recompensa. Mas deixa eu dizer algo para você. A recompensa de Deus é muito maior. Então, seja alguém que abomina a incredulidade. Eu abomino a incredulidade na minha vida. Quando eu estou em dúvida, eu brigo comigo mesmo. Eu falo para Deus: Deus, eu não quero ficar assim. Eu quero crer. E muitas vezes eu não sinto. A Lília vive perguntando para mim: você está sentindo? Não. Mas eu estou indo. Porque se Deus mandou, eu vou. Não importa o que eu sinta. Um dia eu sinto, outro dia não sinto. Mas Deus continua fiel às suas promessas. Amém, igreja? Então continue a andar na fé. Continue a crer. Se a incredulidade impede que Deus se agrade, a fé, em contrapartida, impressiona Deus. E eu vou mostrar aqui evidências históricas na própria vida e no ministério de Jesus. Nos evangelhos temos 2 vezes a menção de que Jesus ficou muito impressionado, de maneira oposta. Primeiro ele ficou impressionado com a fé de uma pessoa, e depois ele ficou impressionado com a incredulidade de um grupo. E eu vou mostrar para vocês. O primeiro indivíduo que teve fé era um soldado romano. Ele não era crente, ele não era judeu, ele era um pagão. E esse indivíduo, está lá em Lucas 7, de 7 a 9, eu vou ler o texto, depois eu explico. Ele foi até Jesus porque o servo dele estava morrendo. E Jesus falou: eu vou lá na tua casa. Olha o que ele diz em seguida: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porque ele sabia, ele era um centurião, um chefe de 100 soldados, morava na cultura, ele sabia que um judeu não entrava na casa de um gentil. Então ele sabia que ele não era digno de Jesus até lá. Falou: não precisa. Ele diz assim: porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: uau, esse uau é meu, tá? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E ele diz: vai, o seu servo está curado. Não é tremendo, irmãos? Não é maravilhoso você poder deixar Deus impressionado? Quando a gente crê, agora não é crer só na hora da vitória, louvar quando recebeu a promoção, é louvar quando vem a notícia ruim: foi mandado embora. Então ao invés de você falar: por que Deus, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, diz: Senhor, tu és fiel, tu és o meu provedor, eu creio que o Senhor cuida de mim, cuida da minha casa, eu creio que o Senhor tem uma porta aberta para mim. Amém, igreja? Deus quer ser impressionado através da fé. A segunda vez que Jesus ficou impressionado aqui foi com a falta de fé. E foi lá em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ele foi lá, estava na hora, chamaram-no para ler as escrituras. Ele leu Isaías 61 e falou: hoje se cumpre a escritura que eu li, falando do Messias. Eles falaram: pera lá, você está dizendo que você é o Messias? Mas você é o filho de José, nós te conhecemos. Você é aquele menino que subia nas árvores. Não, você não pode ser o Messias. E começou uma guerra, uma disputa, quiseram até jogá-lo de um precipício. Olha o que o texto diz, Marcos 6, de 5 a 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. 2 verdades aqui. Você já imaginou o próprio Filho de Deus não poder fazer um milagre por causa da atmosfera de incredulidade? Ele ficou admirado com a incredulidade deles e fez algumas curas só.
Como é que você quer impressionar Deus? Você quer impressionar Deus pela sua fé ou pela sua incredulidade? Queridos, o medo e a dúvida, você ainda está numa posição passiva, está com dificuldade de romper. Mas a incredulidade é quando você diz: não, Deus não pode fazer, Deus não vai fazer. Se você chega nesse ponto, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro é se arrepender e pedir misericórdia, pedir que Deus te ajude na sua pequena fé, e Ele te ajuda. Ou receber a consequência da tua decisão. Porque a incredulidade impede Deus de fazer o milagre. Agora eu tenho muito temor a Deus. Eu falo: Senhor, da minha boa. Existem promessas na minha vida, irmãos, que eu olho e eu falo: não vejo nenhum sinal. Muita gente me pergunta: e aí? Da minha boca nunca vai sair que Deus não pode fazer. Nunca. Porque eu quero que Deus fique impressionado com a minha fé e não com a minha incredulidade. Amém, meu irmão? Ir para a guerra sem o escudo da fé, saiba que é ser alvejado pelas flechas do inimigo, venenosas e inflamadas. A última lição que eu quero dizer para você é que você pode fazer a sua fé crescer. E hoje eu quero te mostrar como você pode fazer a sua fé crescer. E rapidamente eu vou dizer: primeiro, diga ouvir a palavra. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. Eu estou pregando agora e a fé está entrando no coração de vocês. E a pregação pela palavra de Cristo. Não pela filosofia, não pelas mensagens humanas, de metodologias humanas. O que rompe o mundo espiritual é a fé na palavra de Deus. É só na palavra de Deus. Por isso que o diabo faz tanta força para descredibilizar a palavra. A segunda maneira de você crescer em fé: a fé vem pelos problemas. Tem gente que vai dizer: está amarrado. Não adianta amarrar não, Deus é Senhor, Ele faz o que quer. Você quer evitar problemas? Creia. Começa a viver muito acreditando em si mesmo. Você pode, você tem valor, você tem que acreditar no seu potencial. Deus olha lá de cima e fala: vamos ter que fazer um negocinho aí. Vamos ter que botar esse camarada no lugar dele. Saiba disso. É na palavra de Deus. E muitas vezes Deus vai permitir os problemas. Lá em Tiago 1, versículos 2 e 3, a Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você quer que a tua fé seja provada ou seja aumentada? Vai ser provada. É igual você começar a fazer musculação. Você começa a puxar um ferro e ele é muito pesado para você, e você faz força. E aí, cada vez mais, o seu corpo vai se reconstruindo, as fibras machucadas, elas saram, e quando elas saram, elas formam um músculo maior, mais forte. E cada vez mais que você é testado, mais você cresce. A sua fé é assim também. Não vai crescer se não for pela tribulação. Então, a partir de agora, quando acontecer, você vai dizer: Senhor, eu quero ser aprovado, eu quero ser confirmado. E sabe o que acontece, meu irmão? Com o indivíduo que treina o seu corpo, ele não vira uma geleia. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu era tudo durinho. Agora eu pego e faço excesso de tempo em repouso. Quando você exercita a sua fé, e muitas vezes através das provações, a sua fé vai ser fortalecida. E a terceira maneira da gente crescer em fé
é que a fé vem através de pessoas. Certa vez em Cafarnaum, Jesus estava pregando numa casa, estava lotado, e de repente ele olhou para o teto estava sendo retirado, e colocaram para dentro um paralítico. Os amigos dele levaram ele até lá. E vocês que conhecem a história sabem que Jesus curou aquele paralítico. Os fariseus ficaram indignados, porque ele falou: perdoados estão os seus pecados. Mas não é esse o ponto aqui. Eu quero ler para vocês Marcos 2:5, que diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O texto diz vendo-lhes, está no plural. Jesus não curou aquele paralítico por causa só da fé dele, mas por causa da fé dos seus amigos que os levaram lá. Vocês estão entendendo? Aquele camarada estava lá, ele nem cria que algo podia acontecer, mas os amigos deles creram. E por isso botaram ele numa maca, encontraram o obstáculo, porque estava lotado, eles não iam conseguir chegar, subiram em cima da casa. Tiraram os telhados que eram feitos com folhas de palmeira, essas coisas entrelaçadas, tiraram dali e botaram o camarada para dentro. E Jesus o curou. Mas a Bíblia diz que Jesus curou por causa da fé deles. Cuidado com quem você anda. Não fica andando com gente que vai te levar para longe da fé. Anda com gente que vai crer por você. Porque vai haver momentos na sua vida que você não vai ter fé, mas vai ter alguém do teu lado que vai dizer: não, vamos lá, porque Deus vai curar. Vamos lá, porque Deus vai fazer. E aí a fé aumenta e a bênção vem para a sua vida. Glória a Deus. E por último lugar, a fé vem quando nós encontramos um propósito. Isso é muito importante. Quantos de vocês já ouviram falar de William Wilberforce? Este era um pastor inglês. Não é o cachorro, tá? Era um pastor britânico que tinha um sonho de acabar com o tráfico negreiro. A Inglaterra vivia disso, de invadir a África, pegar os escravos, vendê-los e ganhar com o trabalho deles, e também vendendo os escravos. E esse homem, certa vez ele estava num dilema, e ele perguntou ao amigo: eu estou em dúvida se vou ser pastor ou se eu vou ser deputado. E o amigo disse para ele: olha, pastor como você tem muitos, mas homens como você não tem no Congresso. Este homem lutou 40 anos. Ele enfrentou chacotas, risos, derrotas constantes. Todas as moções, todos os projetos que ele punha, ele era derrotado. Mas ele perseverou, porque ele tinha um propósito de Deus. Até que chegou um momento que ele primeiro acabou com o tráfico negreiro. Acabou, não podia mais traficar os escravos. Mas ele não desistiu. Ele foi até que foi aprovado a libertação de todos os escravos. E a Inglaterra foi o primeiro país da Europa, e de lá foi esta visão espalhada para o resto do mundo. Um homem de Deus que tinha uma visão e um propósito. Ninguém pode parar um crente que está cheio do propósito de Deus e que vai lutar por ele. Então, busque a Deus o seu propósito, que Deus vai fazer de você uma mulher e um homem de fé. E eu termino a palavra dizendo: crer simplesmente, acreditar não é o suficiente. Até o diabo crê e teme. Viver com medo é deixar de viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. A decisão de crescer em fé, de andar por fé, é sua. E você decide no dia bom e no dia mau, no dia ensolarado e no dia de trevas. Provérbios 3, 5, 6, eu termino com esse texto. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Quando você achar que Deus não está lá,
Reconhece-o em todos os teus caminhos. Senhor, onde é que o Senhor está nessas circunstâncias? E Ele, toma posse dessa promessa, endireitará as tuas veredas. Deus é um Deus que endireita o que nós entortamos. Você não é perfeito, mas Deus é misericordioso. Aleluia, aplauda ao Senhor. Feche os seus olhos. Meu querido, eu quero falar com você em primeiro lugar. Com você que entrou aqui. O maior privilégio que existe na história dos homens é que Deus nos ama. Deus nos ama tanto que mesmo nós sendo os piores pecadores, Jesus morreu por nós. E a palavra de Deus diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele me amou. Ele me encontrou quando ninguém via em mim nenhum bem. Nem os meus próprios pais achavam que eu ia virar alguma coisa boa. Mas Ele me atraiu pelo seu amor. E ainda hoje, Ele continua me impulsionando pelo seu amor. E eu quero te dizer, querido, que Ele te ama muito. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você tenha sido abandonado. Talvez você tenha tido experiências dolorosas na escola. Talvez tenha sofrido bullying. Mas eu quero te dizer que Ele te ama. Te ama tanto que deu a vida por você. O primeiro ato de fé que você precisa ter é dizer: Jesus, eu vou me entregar para Ti de todo o meu coração. Eu não quero entregar só parte da minha vida, porque parte não adianta. Por isso eu vou me entregar e obedecer o Teu chamado e aceitar o Seu convite. Se você entrou aqui hoje e quer entregar o teu coração completamente para Jesus, para que Ele seja não só o seu Salvador, mas o Senhor da tua vida. Se você quer entregar os seus medos, se você quer entregar os seus pecados do passado e os seus temores do futuro, hoje é o dia de você se decidir, tomar a decisão de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você quer fazer essa entrega hoje, levante a sua mão, eu vou orar com você e por você. Você também que está na internet, faça: graças a Deus por essa vida. Graças a Deus, graças a Deus. Fica com a sua mão levantada. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Saia do teu lugar e vem aqui. Agora nós vamos orar e Deus vai fazer uma obra tremenda na tua história. Sai do teu lugar e vem entregar. Hoje é dia de uma nova entrega a Ele, de uma entrega verdadeira. Saia do teu lugar, venha querido, eu vou orar com você. E hoje Deus vai selar com você um pacto de ir com você por toda a eternidade.